segundo ponto que a gente precisa recuperar, vocês lembram qual foi? É a identidade. E por que identidade é importante, gente? Guarde uma coisa. Aqui está você. Aqui para onde você vai. Nessa jornada, você vai se fragmentando. E o que mata uma pessoa se chama alma fragmentada. Tudo que é fragmentado está sendo perdido. E aí, quando você chega no lugar que você tanto chegou, você chega, mas não leva. A Dani, que é do direito, vai falar, tipo, sabe bem disso daí, que é o seguinte, a gente vai fazer uma cobrança para a pessoa, na justiça. Eu também sou advogado, né? Aí você vê que ela não tem bens para pagar. Aí você pensa, para que eu vou fazer essa ação, gente? Por quê? Porque eu vou ganhar, mas eu não vou levar. Foi só pro ego. Ou seja, não é sobre chegar. É sobre chegar em condições de aproveitar dos frutos daquilo que você conquistou. Por isso que a gente vai falar, a Julia Cameron fala de identidade. E aí, o que é identidade, galera? É não deixar com que os ataques nos parem. Esses ataques vêm de forma externa e interna. Lembram disso? Então, como você começa para você não deixar que os ataques te atrapalhem? O primeiro ponto que você faz é não abra suas cartas para ninguém. Ainda que seja um dos seus Natãs, carta matinal é para você, não é nem para mim. Não me manda carta matinal, não, pelo amor de Deus. Manda, pode mandar exercício, mas carta matinal não. Carta matinal é de cada um. Carta matinal é individual. Por quê? Para te proteger. Porque tem amigos bem intencionados que sempre querem te dar uma ajuda, mas te dão uma pancada. Eu tenho uma amiga, eu voltei a malhar, né? Vocês viram. E ela falava que eu nunca ia conseguir voltar a malhar. Aí eu mandei foto para ela no segundo dia. Aí ela falou assim: mas é importante você saber que não é o começo, não, é a constância. Aí eu virei para ela e falei assim: o mãe de filho que tira 9, você vira e fala assim: podia ter sido 10. Aí eu falei: por isso que você é promotora de justiça mesmo. Porque quer acusar os outros. Falei: não, mas você já tinha saído desse lugar, lembra, filha? Você é de justiça, você não é promotor de acusação, não. Falei com ela, brincou, ela falou: não, só para não perder o costume, né? Falei: tá bom. E tá bom. Mas lembra que você não é essa pessoa que acusa tudo. Aí ela riu pra caramba, enfim, mas ela tá com má intenção? Não. Mas eu sou um cara brincalhão. Mas ela pode destruir falando assim. Mas ela tá querendo me destruir? Não. Ela quer me ajudar. Ela, inclusive, tá certa, não tá errada. Mas esse comentário, neste momento, não ajuda ninguém. Não mostra. E aí, veio pensamento ruim, o que a gente faz? Olha para o pensamento positivo. Por isso que a gente criou. Notou os pensamentos ruins e criamos pensamentos positivos. A gente tem que agir rápido, tem que atacar rápido o problema. Gente, eu tenho uma parada comigo, depois eu mostro para vocês aqui. Eu tenho vários pontos no meu tome notas de pensamentos. Eu vou mostrar para vocês no final dessa aula. E aí também, cuidado com a tal auto-sabotagem.
Como você se auto-sabota? Não fazendo exercício. Como você se auto-sabota? Fazendo justamente aquilo que está falando que não é para ser feito, que é mostrar para alguém. Na verdade, é o teu sentimento de querer parar com tudo, porque está dando certo. Ou porque está ficando pesado. Quantas pessoas já saíram do nosso grupo, infelizmente? Chegam. Verdade. Tá? E aí, quais são os ataques internos? Tá? Os ataques internos são aqueles que a gente já tem trazido na vida e que a gente precisa soltar. São falas que nós não somos capazes. São falas que vêm ecoar na gente agora. São a ideia de perfeccionismo. Isso é um ataque interno, gente, poderosíssimo. O mais poderoso que existe para te destruir, chamado perfeccionismo. Guarde uma coisa, os meus conteúdos que mais viralizam são os que eu mais acho ruins. Tem uma frase minha viralizada que eu acho ela horrível, que é: propósito é o que te faz ir. O objetivo é para onde você vai. Para mim, essa frase não é boa. Eu tenho muitas frases melhores, mas o meu conteúdo nasce de mim, mas para alguém. E quem define se ele é bom ou ruim é este alguém. Não é que define se é bom ou ruim. Quem define se ele foi útil, ele vai viralizar, é esse alguém, não sou eu. Porque a linguagem não é a minha linguagem, é a linguagem do outro. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Pode ser que esse jeitinho simples de falar é o que fez o outro entender. Então, para com o perfeccionismo, porque se eu fosse olhar essa frase, não sairia. Pode ser que o teu grande sucesso profissional já está na tua mente, mas você ainda não deixou que ele saísse de você. Outra coisa que você faz também é aquela história que eu falei do quarto com a porta entreaberta, lembra? Às vezes a gente está com um quarto onde a gente guarda as nossas ideias, onde a gente fala de Deus sobre as pessoas, sobre tudo aquilo, e aí tem uma luz que entra, que lá fora está emanando uma luz enorme, e a gente tem medo dessa luz entrar. A gente tem medo. Aí a gente prefere fechar e esconder. Sabe por quê, gente? Se eu abrir essa cortina aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer o quê? Abrir rapidamente, se eu estou no escuro. Vai acontecer o quê? Eu tenho que fazer o quê? Fechar o olho. Uhum. Não é? A gente tem medo de fechar o olho. É. E tem mais um detalhe. Vai iluminar coisas que escondidas ali que eu não queria que iluminasse. Que vai fazer eu ver coisas ali, meu amigo, que na hora que eu ver eu vou ter que mudar. Eita. Este é um ataque que você permite ter para matar a sua capacidade criativa. Eu tenho uma metáfora que eu faço que é o seguinte: todo mundo aqui com certeza já jogou sujeira para debaixo do tapete ou para debaixo do sofá. Eu, então, fui especialista nisso, ainda mais tendo que arrumar de última hora, meu filho, para os outros não ver. Para eu tirar essa sujeira, eu preciso fazer o quê? Hã? Limpar. Tirar o tapete. Limpar, tirar do Tirar o Tirar o lugar. tapete, varrer, limpar. Pronto, levantar o tapete, né? Todo mundo acha que é isso. É, Primeiro ponto tirar o tapete do lugar. é jogar luz. Ô, Porque glória a Deus. não adianta eu levantar o tapete com tudo escuro. Olha aí, Rogério, a palavra de ontem. Deus é bom. Só confirmação. É jogar luz, mano. Tá Aleluia. cheio de luz vindo para a tua criatividade. Só que essa luz também vai colocar um chamado em vocês para abrir mão de algumas coisas.
Ai, Jesus. E aí você tem que confiar, porque se é a luz. E a gente tem uma coisa que é o seguinte: a gente acredita que a mudança vem de fora para dentro. Não. Influentes. Se a mudança viesse de fora para dentro, eu não teria tentado tirar minha vida naquele aeroporto em Brasília, porque do lado de fora estava tudo maravilhoso. O externo não conserta o interno. O seu dinheiro não vai comprar a tua saúde mental. O teu dinheiro não vai comprar a paz. Muitas vezes ele vai te tirar a sua paz. Mas ele compra sua ida para uma UTI mais chique. Mas não seria mais lúcido não precisar de ir para a UTI? Pode guardar, Jefinho. O que eu estou fazendo aqui com vocês é treinando a minha vida que eu sonho. Aqui em Palmas, no meu cantinho, online. Quanto maior eu ficar, que eu sei que Deus tem muita coisa para mim, menos eu quero fazer algo ao vivo. Sabe por quê? Porque chega de viajar e deixar aquilo que é mais importante aqui. Não preciso eu ter somente 5 horas por semana com a minha filha para eu ver que como é importante o tempo com ela. Como é importante levá-la à escola. No fundo, moçada, as coisas mais importantes são as coisas mais simples. Talvez você esteja pensando assim, é fácil para ele falar isso porque ele chegou num lugar, né, que já conquistou tanta coisa, não. Concordo com você, é fácil falar isso. Mas eu também posso te afirmar que eu já poderia ter resolvido isso há muito tempo. E te falo que sábio foi meu pai, que aos 50 anos decide parar com o comércio e aposentar com o aluguel da padaria. Mas não é tanto dinheiro, mas é muito mais do que o suficiente que ele aprendeu a viver. E ele passou a ter uma vida mais de boa, tranquila. Triste que o Alzheimer pegou ele hoje. Mas não posso negar que ele foi alguém que entendeu o que é viver. Aprendeu a falar que os desejos dele não matam a saúde dele. Os desejos no sentido de ganhar dinheiro mais, ter mais. A gente se vende toda hora por propostas, galera. E essas propostas nada mais são do que ataques para nos parar. E aí, quais são os ataques externos? Amigos. Anda com solteiro e arruma um namorado ou namorada para vocês verem se esse grupo de solteiro vai gostar do namorado, namorada. Vai gostar? Não. Por quê? Porque vai perder a pessoa que está andando. Anda com a galera da birita e bebe pra caramba e vai começar a falar que não vai beber mais. Vai te odiar. Vai falar que você não é a mesma pessoa, vai te encher de culpa. Por quê? Porque querem parar. E sabe por que querem parar?
Porque quando você consegue sair deste lugar, automaticamente você está dizendo para eles que é possível eles saírem desse lugar, mas a zona de conforto é muito mais gostosa naquele momento. Então, quando eles querem te parar, eles automaticamente estão, na verdade, falando sobre eles, falando assim, cara, não vai, porque senão você vai me obrigar aí, porque eu sei que tem potencial para sair desse lugar. E é uma vida muito mais interessante. Sabe como surgiu esse método da Julia Cameron? Nós estamos falando do método de 92, galera. Eu estou ensinando vocês aqui o fino do fino, que é um método da Julia Cameron de 92. Quem, inclusive, quiser comprar o livro, só indico para ir vivendo com a gente esse momento. Não lê o livro antes, né? Se quiser, vai lendo cada capítulo. E eu tenho ele, tá? Só não vou fazer isso, que tipo assim, eu tenho ele em PDF, porque isso é quebra de direitos autorais. Não quero fazer isso, né? Não posso mandar. Mas, ou seja, eu dei uma dica entre aspas, né? Há algum lugar que tem. Ele é maravilhoso, esse livro. Sabe por que surgiu esse livro dela? Porque ela tinha se tornado dependente do álcool para escrever. E ela falou assim, cara, minha arte não é da bebida. Se eu dependo do álcool para eu escrever, de beber sempre, de me sentir aquele coisa embriagada assim, tem algo errado. A minha arte é do criador. E aí ela desenvolveu e ela foi vendo que vários artistas estavam assim também. E, gente, eu vivi Globo, eu tive artista em todas as emissoras. E não é na Globo que eu vi mais as coisas acontecer. Foi numa outra emissora, não vou falar por questão ética. Mas eu falo uma coisa para vocês. Tinha um programa que ninguém conseguia gravar se não tivesse cheio de cocaína. E são pessoas veneradas. Ou seja, o talento não era da pessoa. O talento era da droga. Exatamente. E eram pessoas que, na verdade, ficavam depressivas depois. Agora, elas têm talento. O problema é que quando você usa alguma substância, você tira o mérito do Criador em você para colocar o mérito em uma substância. Você coisifica Deus. Vai. E isso vem através de ataques. Então, cuidado com as pessoas. Vão te chamar de egoísta. Sabe por quê? Porque decidir sair de uma zona de conforto é ser egoísta. E que bom, porque esse tipo de egoísmo não é ruim. Porque é o egoísmo que te leva ao crescimento, que te leva a novos ambientes, que te leva a novos contatos, que te leva, de fato, a ter esperança, não naquilo que você consome ou naquilo que você tem, mas principalmente naquilo que você é. Precisamos deixar nossa intuição nos guiar. Então, seguir essa direção sem medo, diariamente. E aí você tem que aprender a se desviar de dois tipos de pessoas. Criadores de caso e amigos tóxicos. Os amigos tóxicos são aqueles que têm até boa vontade, mas eles estão sempre com a opinião que tira a gente do lugar, que tira a gente do nosso centro. Quem já viu isso? Quem já percebeu essas pessoas assim? Existe. Não existe? É isso. Isso, só o que existe. Não existe. E como? São aquelas pessoas que até têm boa intenção, mas a opinião dela é mais importante que a sua. Ela não está mal intencionada. Só que a opinião dela é que vale, não é a sua opinião. Então, cuidado com esses amigos tóxicos. Não é para você abrir mão deles. Não, não é isso. É para você abrir mão de abrir algumas coisas para eles. É sobre voltar aqui, ó, neste lugar aqui, e ó, proteger o quê? A fonte Coração. de vida. Vida. É isso, o coração. Gente, aqui mora o grande problema do Alex, tá?
Eu me abrindo para vocês aí. Aí eu abrindo o coração. Sabe por quê? Eu sou extremamente emotivo. Gente, não abra os teus problemas para quem não pode te ajudar a solucioná-los. E cuidado, Aprendendo, tô aprendendo. e cuidado. Aí eu falando demais, mas vou falar. E cuidado, que a pessoa pode estar do teu lado, vivendo e dormindo na mesma cama que você. E você, às vezes, abre Opa. teu coração. E você abre teu coração. E essa pessoa que entende muito poderia te acolher e ela te espelhe. E te espelhe da pior maneira, sabendo aquilo que te machuca. É verdade. O meu Dormindo sócio... com o inimigo. E isso acontece também dormindo com o inimigo dentro da empresa. Sim. Eu já tive um sócio que só Jesus, gente. Eu dividia quarto de motel, sabe por quê? Porque era mais barato dormir na estrada no motel do que dormir no motel, não tinha dinheiro. A gente dormia no mesmo quarto, na mesma cama, às vezes dividia. Trouxe para morar na minha casa. Ensinei a escrever, não sabia nem escrever. E simplesmente, 2 vezes ainda, porque eu sou tão bonzinho, né? Primeira vez eu não aceitei o perdão. E não minto não, tá? E não minto não. Se sentar aqui esse lugar, me convence de novo. Por isso que eu tenho que criar proteção. E não deixar chegar. Tem gente que você vai conseguir lutar, tem gente que você não vai conseguir lutar. Isso faz parte do autoconhecimento. Nem tudo a gente é bom. Então, cuidado também com os criadores de caso, que são aquelas pessoas que criam caso para tudo. Entende? Guarde essa frase. Vou escrever aqui, ó. Depois eu vou mandar essas anotações para vocês. Bem grande, ó. Ser você é a única maneira de se manter vivo. Sabe por quê? Se você está sendo uma máscara, você não está vivendo. Porque a vida é plenitude. Deus tem para a gente é plenitude de vida. E plenitude de vida é ser quem Ele criou para você ser. É você viver o teu chamado. É você viver o teu ministério. Sabe por quê? Eu tinha uma visão de que ministério e chamado é coisas totalmente distintas. Tá, pode ser distintos, mas a sua vida é seu ministério. E cuidado, o ministério que eu falo não é a igreja, mas é você ser uma pessoa de Cristo onde você estiver, você levar aquilo que você carrega, seja no trabalho, em qualquer lugar, ser a mensagem de Deus positiva, ser a mensagem de Deus de amor ao próximo, não de julgamento. Eu vou contar para vocês uma pancada que eu tomei essa semana, que eu não... Deixa eu tudo contar isso no final, senão depois eu mais choro. Fuja dos criadores de casos também, galera. Eu botei lá atrás. São pessoas que, gente, é o que mais tem dentro do ambiente artístico. Só existe dentro do ambiente artístico criador de casos, são aquelas estrelas. Quer matar uma direção? Gente, eu que trabalhei nesses ambientes todos, eu vi filmes morrerem. Um filme que tinha um roteiro maravilhoso, porque eu li o roteiro, eu não posso nem falar qual é, porque vocês descobrem. Um filme que tinha um roteiro maravilhoso. Eu participei da construção toda, como eu sou showrunner de muitos projetos, né? Então, o showrunner, qual que é a função dele? O showrunner é o cara que pega a ideia da produção, da direção, e alinha com o artista, e pega a ideia do artista e alinha com a direção. Vocês acham que não é trabalho? É um dos trabalhos mais fundamentais. Por quê? Porque o diretor fala de um jeito, o artista entende do outro e começa a pancadaria entre eles. Então, o showrunner vem aqui para botar, espera aí, o artista, eu sei que você quer explodir um carro aqui, mas então, mano, tava fazendo um orçamento ali, cara, o produtor me chamou ali. Vai embora o dinheiro todinho da produção. Então, a gente vai ter que abrir mão daquela cena que você quer muito, daquela cena. E por que sou eu que tenho que ir lá falar? Porque eu sei quais cenas ele quer fazer. Eu sei o que está na mente dele artística. Então,
Eu vou lá, eu decifro isso daqui para ele, porque o produtor vai ficar fazendo, não tem dinheiro para isso não. Acabou. Aí o artista já emburrou, já fechou a cara dele, já não grava direito, acabou o projeto daqui a pouco. Então, eu vou lá, falo desse jeito, né? Eu sei, eu conheço o artista. E o showrunner tem que ser alguém que conhece muito o artista. E olha como Deus foi bom comigo. Eu fiz teatro, eu conheço a alma do artista, porque eu tenho a alma do artista. Eu fiz geografia, as pessoas acham que não valeu de nada. Valeu sim, porque a geografia vê tudo de fora. Ela contextualiza tudo. Ela não domina nada de específico, mas ela é a única que consegue contextualizar todas as outras ciências e fazer entendível. E eu fiz o direito. A arte de negociar é direito, galera. O bom advogado não é aquele. No Brasil, o bom advogado é o processualista. Mas o bom advogado é aquele que sabe fazer um bom acordo. Porque um bom acordo vale mais do que qualquer. Um péssimo acordo, não é isso que a gente fala, Dani? Um acordo ruim vale mais do que a possibilidade de uma ótima sentença. Eu falei pra ela, já disse que você falou muito já. Então, eu faço isso. Então, eu vivi ambientes assim. Só que, gente, eu já peguei. Então, sempre eu estou com um artista. Eu sempre estou do lado de um artista, porque é quem eu vivo, é quem eu represento. E os caras que eu fico, assim, quando eu assumo essa função, são daqueles que eu vivi muito do lado deles. Sabe por quê? Porque eu aprendi que para eu escutar o que o artista quer falar, não é numa reunião. Sabe onde é? Numa mesa de bar, num café da tarde, jogando futebol. Entende? Mas eu já estava tirando dele tudo aquilo que um dia eu precisaria. E por que que eu consegui isso? Sabe por quê, seu Antônio Monteiro? Porque aos 11 anos de idade eu fui fazer teatro, sem preconceito de achar que aquilo era coisa de viado. Igual o senhor me falou, seu Antônio. Não com preconceito que o senhor tem, meu papai. E isso me fez o cara que eu sou hoje, depois de você teve que aplaudir. Quando eu coloco isso na carta matinal, eu também revelo uma dor que eu tenho com meu pai. E aí, sendo showrunner, eu vivi com os maiores criadores de caso que eu já conheci. Teve um diretor que ele queria destruir um filme. Porque lidando com artistas de internet, ele queria usar as 12 horas de gravação que ele tinha direito. Aí eu falava, mas, amigo, já gravou 10 tomadas da mesma cena. Não, mas eu prefiro ter 12. Isso não vai mudar nada. Não, mas eu tenho 12 horas de gravação. Eu ainda tem tempo. Nisso os artistas foram tomando uma raiva. E como que eu controlava isso? E eu falando com ele, falando assim, cara, você está perdendo um elenco. Você está perdendo um elenco. Aí ele, não, mas ué, contrato é contrato. Eu falei, aqui não é contrato. Enfim, foi um dos filmes que eu vou te falar. Acho que me envelheceu 30 anos. Porque eu tinha que ficar no set quase o tempo todo. Eu deixei de ser empresário, porque eu só sou showrunner porque no Brasil nem tem muito essa situação. Sempre é quando tem dinheiro de fora que eles exigem ter essa função. Isso virou um caos para minha vida emocional, inclusive. Mas é criador de casos. Talvez nós sejamos criadores de casos em algumas situações. Eu percebi que eu sou criador de casos, tá, gente? Eu refleti muito que eu sou criador de casos em muita situação. E pude entender muita coisa da minha vida. Então, fique longe dessas pessoas. Mas também fique longe de ser essa pessoa. Pessoas saudáveis nos levam a ser protagonistas e não coadjuvantes. Quer saber se alguém te ama? Vê se ela está trabalhando para o teu sucesso.
Então, com isso, a gente terminou ali naquele momento, né? A identidade, fizemos o exercício, e aí começamos a observar algumas coisas, fizemos mais 5 profissões, lembra das profissões lá do primeiro, mais 5 profissões, isso aí vai mandar para vocês esses exercícios aí, tá? Para todo mundo os mapas mentais.